E se você abandonasse tudo o que tem buscando a felicidade e no final descobrisse que o que realmente importa estava onde você menos esperava? Hoje, você vai conhecer uma das histórias mais emocionantes contadas por Jesus. Uma história de rebeldia, queda, arrependimento e um amor que nunca desiste de nós. Prepare-se. Esta é a parábola do filho pródigo, como você nunca ouviu antes. Em um tempo distante, onde o sol dourado banhava os campos e o vento sussurrava entre as oliveiras, havia uma pequena vila que parecia ter parado no tempo. As casas, construídas com pedras cuidadosamente empilhadas, guardavam histórias de gerações. E as ruas estreitas testemunhavam o vai e vem de uma comunidade unida. No coração dessa vila, vivia um homem rico e respeitado, não apenas por sua fortuna, mas por sua bondade inigualável e sabedoria. Ele era um pai amoroso, cujo coração transbordava de compaixão, e seus 2 filhos cresceram sob seu olhar atento e protetor. No entanto, como acontece em muitas famílias, a paz nem sempre é eterna. Os caminhos que os filhos escolheram seguir eram distintos, e um deles, movido pela impetuosidade da juventude e pelo desejo de liberdade, decidiu romper os laços que o uniam ao seu lar. Essa é uma história que ecoa através dos séculos, narrada pelo próprio Jesus, não apenas como um conto moral, mas como um reflexo profundo da condição humana, da queda, do arrependimento e, sobretudo, do perdão incondicional. Esta é a parábola do filho pródigo, uma narrativa que vai muito além de suas palavras simples. Ela fala de um amor que não se mede, de um pai que espera com o coração aberto e de um filho que, após se perder no mundo, descobre que a verdadeira felicidade estava sempre onde menos esperava, em casa. Prepare-se para mergulhar em uma das mais emocionantes e profundas histórias já contadas, uma lição atemporal sobre segundas chances, humildade e a graça que transforma vidas. Em um dia como qualquer outro, sob um céu azul que parecia sorrir para a tranquilidade do vilarejo, o filho mais novo, com o coração agitado pela inquietude da juventude, sentia que os muros daquele lugar eram pequenos demais para seus sonhos. Seus olhos, cheios de ambição e curiosidade, cintilavam com um desejo ardente por algo maior, algo que aquela pacata vila jamais poderia oferecer. Com passos decididos, ele se aproxima do pai, cuja presença sempre emanava segurança e sabedoria. O silêncio entre eles era pesado, como se o tempo soubesse que algo irreversível estava prestes a acontecer. Ui, pai. Sua voz, embora firme, carregava uma hesitação quase imperceptível. Dá-me a parte da herança que me pertence. Naquela cultura, em uma sociedade onde honrar os pais era sagrado, um pedido como esse não era apenas um desejo por independência, era um golpe. Era como se o filho dissesse sem meias palavras: eu não quero esperar pela sua morte. Quero minha parte agora, porque seus valores, seu amor, sua presença, nada disso importa para mim. O coração do pai se contraiu. Ele conhecia aquele olhar. O mesmo brilho de impulsividade que um dia também habitara seus próprios sonhos de juventude. Mas, diferentemente de muitos pais que reagiriam com ira ou repreensão, ele não ergueu a voz, não impôs barreiras. Com uma dor silenciosa, ele simplesmente concordou. E assim, os bens da família foram divididos. O filho mais novo recebeu sua parte em moedas que tilintavam promessas de liberdade, enquanto o irmão mais velho, cauteloso e obediente, permaneceu ao lado do pai, observando tudo com um misto de incredulidade e desaprovação. Sem cerimônia, o jovem embalou seus pertences. Não houve abraço de despedida nem lágrimas, apenas a determinação cega de quem acredita que a felicidade está em algum lugar além do horizonte. Seus pés levantaram poeira enquanto ele seguia em direção ao desconhecido, sem sequer olhar para trás. Uma cidade grande, barulhenta, repleta de cores, risos e tentações. Lá, o dinheiro fluía como vinho, e ele, agora dono de sua própria fortuna, mergulhou de cabeça em um mundo de excessos, festas que não terminavam, amigos que sorriam apenas enquanto suas moedas durassem, e prazeres que, como areia entre os dedos,
escapavam tão rápido quanto eram alcançados. Ele não percebeu naquele momento que cada moeda gasta era um pedaço de si mesmo se perdendo. Que cada noite de luxúria era um passo mais fundo em um abismo que, cedo ou tarde, revelaria seu verdadeiro preço. Mas essa é apenas a primeira parte de sua jornada, porque toda queda precede uma escolha: afundar-se nas consequências ou encontrar o caminho de volta. O tempo, que antes parecia um aliado em suas noites de festa e desperdício, agora se voltava contra ele com uma frieza cruel. Como se o universo decidisse cobrar seu preço, uma fome devastadora varreu aquela região distante, transformando terras outrora prósperas em um deserto de escassez e desespero. O dinheiro, que um dia parecia inesgotável, evaporara como orvalho ao sol. Seus amigos, aquelas risadas fáceis que enchiam as tavernas, desapareceram tão rápido quanto o vinho derramado nas últimas festas. Sozinho, abandonado e com o estômago roncando de fome, o jovem que outrora desdenhara do conforto do lar, agora enfrentava uma realidade brutal. Ele precisava trabalhar para sobreviver. Mas em tempos de fome, até o trabalho mais humilde se torna um privilégio disputado. E qual foi a única ocupação que ele conseguiu? Para um judeu, essa tarefa não era apenas cansativa ou repugnante. Era uma profanação simbólica. Os porcos eram animais impuros proibidos pela lei, e ali ele estava, reduzido à condição de servo dessas criaturas, em um emprego que o separava ainda mais de suas raízes, de sua identidade, de sua dignidade. Os dias se arrastavam, cada um mais longo que o anterior. A fome era uma dor constante, um buraco negro que consumia seus pensamentos. Até que, em um momento de desespero tão profundo que vergava sua alma, ele olhou para a ração dos porcos, uma massa cinzenta e borbulhante, e pela primeira vez ele invejou os animais. O pensamento cortou como uma faca. Ali, naquele chiqueiro imundo, cercado por criaturas que nem seu povo considerava dignas de tocar, ele atingira o fundo do poço. Ele se lembrou dos servos de seu pai, homens simples, mas bem alimentados, que tinham pão fresco todas as manhãs e um lugar ao abrigo da tempestade. E num instante, a verdade lhe caiu sobre os ombros como um peso esmagador. E então, como se uma névoa se dissipasse de sua mente, ele entendeu. Não havia orgulho, não havia desculpas. Apenas a realidade nua e crua de seus erros. Com as mãos trêmulas e o coração batendo como um tambor de guerra, ele ergueu os olhos para o horizonte, na direção de casa, e tomou a decisão mais difícil e mais sábia de sua vida. Mas não como filho. Ele sabia que havia perdido esse direito. Vou dizer a ele: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado de teu filho, mas talvez por piedade me deixes trabalhar como um dos teus servos. E assim, com os pés descalços marcados pela poeira da estrada e o coração mais leve do que em muito tempo, ele começou a longa jornada de volta. O que ele não sabia era que, do outro lado, alguém já o esperava. Não com um contrato de servidão, mas com os braços abertos, com os pés feridos pela longa caminhada e a alma marcada pelo remorso. O filho pródigo avança passo a passo em direção ao lugar que um dia chamou de lar. Cada movimento parece exigir uma coragem sobrenatural, pois o peso de seus erros o acompanha como uma sombra. E se ele me rejeitar? E se eu não for mais bem-vindo? E se o que destruí nunca puder ser reparado? Essas perguntas ecoam em sua mente, misturando-se ao som do vento que agora parece sussurrar histórias do passado. Efeito: vento suave agitando as árvores, passos arrastados na estrada poeirenta. Ele não sabe, porém, que enquanto ele caminhava para casa, alguém nunca parou de esperar por ele. Dia após dia, o pai subia ao ponto mais alto da propriedade, os olhos fixos no horizonte, escrutando cada vulto distante na esperança de reconhecer o filho perdido. Mesmo quando a lógica dizia que ele jamais voltaria, o coração do pai mantinha viva uma chama de esperança. E então, num dia como qualquer outro, quando o sol começava a se inclinar no céu, algo muda. Lá no fim da estrada,
Uma silhueta vacilante se aproxima. A postura curvada, as roupas em farrapos, o andar hesitante, mas inconfundivelmente familiar. O coração do pai pula dentro do peito. Sem pensar, ele levanta as vestes e corre. Corre como um jovem. Corre como se o tempo tivesse voltado atrás. Naquela cultura, um patriarca jamais se humilharia correndo. Mas naquele momento, a dignidade não importa. Só importa o filho. Braços fortes envolvem o jovem esfarrapado antes que ele possa proferir uma única palavra. O cheiro de sujeira e fracasso mistura-se ao perfume do óleo que escorre da barba do pai. Lágrimas quentes caem sobre seus ombros. O filho, quebrado pela culpa, tenta recitar o discurso que ensaiara tantas vezes. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno. Mas o pai não quer ouvir sobre indignidade. Ele interrompe o filho com um brado que faz os servos estremecerem. Rápido, tragam a melhor túnica, aquela que guardei para este dia. Coloquem um anel em seu dedo, o símbolo da nossa aliança. Sandálias novas em seus pés, porque ele não é um servo. E matem o bezerro gordo, aquele que criamos para a maior das celebrações. O olhar do pai brilha com uma luz que há muito não se via, e sua voz treme de emoção pura quando declara à casa inteira: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E assim, a casa que antes chorava uma ausência agora explode em alegria. Enquanto músicos afinam seus instrumentos e o aroma da carne assada enche o ar, o filho pródigo olha para as mãos, que minutos antes estavam vazias, e vê agora o anel da restauração, as vestes da honra e as marcas do amor que nunca, em nenhum momento, deixou de existir. Enquanto isso, o filho mais velho, que sempre permaneceu ao lado do pai, trabalhando fielmente, ouve a música e vê a celebração. Indignado, ele se recusa a entrar. Nunca me deste nem um cabrito para festejar com meus amigos. Ele reclama amargamente. O pai, com a mesma ternura que demonstrou ao mais novo, sai ao encontro do mais velho e diz: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era justo festejar e alegrar-se, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir sobre esse amor maravilhoso. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus.